Igreja pode sentar, vou convidar o pastor para chegar até aqui. O Natan que vai nos elevar a Deus. Oi. Opa, perdão. Aceito a benção. Então vamos orar. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado por esses louvores cantados aqui. Nesse momento nós te pedimos, Pai, a tua orientação. Pedimos mais uma vez que tu possas, Senhor, abrir os nossos corações, nos dar entendimento, Senhor, da tua palavra. E abençoa, Senhor, a vida do Natan nesse momento, que o Senhor possa usar a vida dele para nos transmitir a tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode isso. Dá um tempo aí para as crianças se acomodarem lá na salinha. Boa noite. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, acompanhando um pouco a onda da conferência que tivemos, ainda em Efésios. Vamos hoje se aprofundar no texto de Efésios capítulo 4. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, está procurando Efésios capítulo 4, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma realidade do nosso país. Você sabia que o movimento evangélico, ou evangelicalismo, chamado dessa forma, ele tem crescido de maneira, alguns chamam até de impressionante ou exponencial nas últimas décadas? Segundo os dados do IBGE, em 2022, os evangélicos eles já representavam, em porcentagem, a população brasileira, cerca de 31% da população do Brasil. Isso dá mais ou menos 65 milhões de pessoas no Brasil que se identificam como evangélicas, como protestantes. Católicos não estão contando nesse grupo, ou qualquer outro tipo de denominação nesse sentido, os evangélicos protestantes. Cerca de 65 milhões de pessoas. E a gente olha esse número, vê um número tão grande, e uma pergunta inevitável surge quando a gente olha para esse número. Por que um grupo tão numeroso de pessoas, por que essa quantia tão gigantesca não exerce uma influência proporcional na nossa sociedade? De maneira de transformação, de justiça, de evangelismo. Porque a realidade que nós encontramos no nosso dia a dia é muito diferente do que esse número, que essa porcentagem nos mostra. Em um país com tantos que professam a fé em Jesus, seria um pouco mais esperado a gente ver reflexos claros disso, como o maior compromisso com justiça, o maior impacto evangelístico, social, o maior testemunho público. Mas nós não vemos. E talvez um dos motivos para isso é que dentro dessa porcentagem dos evangélicos, nem todos vivem como evangélicos. Suas preocupações talvez sejam com o que Deus os prometeu ou o que eles acham que Deus prometeu para eles. A gente vê que nos últimos tempos as igrejas que pregam a teologia da prosperidade ou até a teologia coach, elas crescem de maneira assustadora. São igrejas gigantes. Mas que no seu centro, que na sua pregação, não tem uma transformação de vida. Não tem a centralidade da cruz. Muitas vezes é uma troca. A salvação ela não impacta na vida dessas pessoas. Ela começa a ser entendida como uma espécie de
algo que eu recebo, mas isso não muda necessariamente com quem eu sou. Eu só ganho as bênçãos e nada muda na minha vida. E o texto que nós vamos ler hoje, o apóstolo Paulo tem como intenção mostrar que uma vida cristã que não tem transformação é incoerente, é incompatível. Então eu gostaria de convidar vocês a lerem Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 17 até o 24. Efésios 4, versículo 17 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão. Até aqui a palavra do Senhor. Então, o capítulo 4 de Efésios, até o versículo anterior ao que nós lemos, o apóstolo Paulo tem como preocupação mostrar para as pessoas ali daquela comunidade de Éfeso que o cristão ele tem que ser coerente, tem que fazer sentido com a sua posição. O que isso quer dizer? Eles são filhos de Deus, então eles têm que se portar dessa forma. Eles são ministros do Senhor, então eles têm que corresponder a esse chamado. Como pessoas que são salvas, que foram banhadas no sangue de Jesus, eles devem agir como novas criaturas. E até o versículo 16, o apóstolo está mostrando como isso transparece na vida da igreja, na vida de comunidade, um local onde cada um tem um dom diferente, onde cada um edifica o outro. Então, a nossa vida transformada em Jesus faz uma comunidade transformada. Mas agora, no texto onde nós vamos ler e expor essa noite, o apóstolo está querendo mostrar como a salvação nos chama a uma maneira definida de viver. E ele faz isso em 2 pontos. E aqui eu já vou falar toda a mensagem. Ele fala que nós somos chamados a não viver como gentios e nós somos chamados a viver da maneira que Jesus ensinou. Ele faz um contraste entre a nossa antiga vida e a nova vida em Jesus. Essa é a intenção do apóstolo Paulo. Então a mensagem terá como foco mostrar como é a forma de viver de um verdadeiro cristão. E o primeiro ponto é: vivemos de maneira diferente dos gentios. Versículo 17, leiam comigo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O apóstolo inicia mostrando que em nome do Senhor, isso é, na autoridade de Deus, ele pede para que os crentes não vivam mais como aqueles que não fazem parte do povo de Deus, como aqueles que estão separados do povo de Deus, como os gentios. E ele apresenta o motivo para isso. E o motivo que ele apresenta é um tanto intrigante. Ele fala que eles vivem na vaidade, ou inutilidade, ou no vazio dos próprios pensamentos. Mas por quê? Por que o pensamento dos gentios são vazios e inúteis? Eles não pensam? A gente vê o contrário. Mas por quê? Por que o apóstolo está falando que os pensamentos deles são vazios, são vaidosos? E a gente vê isso no versículo 18, que diz o seguinte: tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Se a mente
seus pensamentos são inúteis, são vazios, são vaidosos, porque eles estão com a sua forma de pensar, o seu entendimento, a forma como eles pensam, entendem as coisas, está no escuro. Embora eles pensem que conhecem a vida, embora eles pensem que eles conhecem a melhor forma de aproveitar, eles não conhecem a Cristo. Eles não conseguem ver a vida da maneira certa. Eles estão no escuro, porque somente a luz de Cristo pode revelar. Mas eles têm um coração duro também, de acordo com o apóstolo. Estão separados da vida que Deus dá. Então, como eles têm essa mente, essa forma de pensar no escuro, eles não conhecem a Cristo. Então, o que resta é a ignorância dos seus próprios pensamentos, longe da vida e salvação do Senhor. Mas como assim? O que isso quer dizer? Isso pode ser visto na própria sociedade em que o apóstolo Paulo vivia, sociedade greco-romana. Os gregos até hoje são conhecidos como grandes filósofos, grandes pensadores. Todos nós conhecemos Platão, Aristóteles. E muitos destes homens daquela sociedade gastavam os seus dias, o seu tempo, para aprender a responder os dilemas da vida, a aprender filosofia. Eles se gastavam a pensar. E mais que isso, a sociedade grega era extremamente religiosa. Se vocês lembram em Atos, quando Paulo vai a Atenas, ele se surpreende pela quantidade de estátuas a deuses que tem naquela cidade. E mais que isso, para que não faltasse nenhum deus que não fosse adorado, tinha a estátua do Deus desconhecido. Essa era uma cidade, era uma sociedade que era movida pelo pensamento, pela religiosidade, por homens que buscavam a verdade. Mas o que Paulo está falando é que esse esforço intelectual, essa religiosidade, ela não vale nada porque ela ignora o principal. Eles não têm a vida que vem de Deus. Eles vivem pela dureza do seu coração. Em Romanos fala que o homem ele escolhe adorar a criação ao Criador. Seus corações estão duros. De tal forma que eles se perdem nos seus pensamentos inúteis e vaidosos. Mas o que essa vida, o que essa sociedade longe de Deus, ela acaba aplicando, no que ela se torna, no que ela resulta? O versículo 19 nos diz o seguinte, o versículo 19. Tendo tornado-se insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo o tipo de impureza. Qual o resultado de uma mente no escuro e sem Deus? Qual o resultado de uma forma de pensar sem Deus, vazia e vaidosa? O apóstolo mostra que eles se perdem. A forma com que eles rejeitam a Deus transborda nas suas atitudes. Eles rejeitam o Criador e pecam, e eles se tornam insensíveis. Eles não sentem mais. Eles estão calejados. Isso quer dizer que o pecado não os fere, o pecado não os machuca, o pecado não os envergonha, e eles se entregam à libertinagem de maneira desenfreada, com avidez. Eles se entregam aos seus desejos e aos seus pecados. Essa sociedade, a sociedade dos gregos e romanos, que focava no pensamento, na religião, ela era uma sociedade distante de Deus. Se vocês lembram da Epístola de Corinto, tinha uma expressão, um xingamento no mundo grego, que se você chamasse a pessoa de Corinto, transliterando de alguma forma, é como se você estivesse xingando. Mas por quê? Porque a cidade de Corinto, ela estava afundada na imoralidade sexual. Ali haviam cultos ligados a Deus a Afrodite. E embora alguns historiadores discutam sobre isso, mas nestes cultos, nestes templos a Afrodite, em câmaras, haviam sacerdotisas, onde os homens iam, se deitavam com essas mulheres e prestavam cultos a Afrodite ao se deitar. Isso também
essa forma de pensar obscurecida, distante de Deus, também ela reflete no modo de governo. O Império Romano, especialmente no seu círculo de poder, é extremamente conhecido por traições, escândalos, intrigas, escândalos morais. Nós conhecemos imperadores, por exemplo, como Nero, que ele ateou fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele vivia na luxúria, era um homem que não era conhecido por governar, mas por esbanjar. Paulo está mostrando que o resultado da forma de pensar de homens que têm a mente obscurecida, distante de Deus, é entrega ao pecado. Eles se tornam nulos, vaidosos, ignorantes. Se tornam distantes de Deus. E o cristão não deve ser assim. Então agora ele vai fazer um paralelo. Ele está falando, olha, essa é a forma deles de viver, essa é a sociedade em que eles vivem, mas vocês são cristãos. E vocês têm um modo de viver diferente. Então, nós somos chamados a viver diferente dos gentios. Então, como nós somos chamados a viver? Primeiramente, uma vida baseada em Cristo. Versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O apóstolo chama a atenção dos cristãos que eles não são chamados a viver da forma que ele apresentou. O cristão é lavado pelo sangue de Jesus. Sua mente não está mais obscurecida. Ele não está mais preso na ignorância, num coração que rejeita a Deus. Ele não é mais dominado pelo pecado. Sim, nós lutamos contra o pecado, mas não somos mais dominados pelo pecado. Assim a gente pode aprender a verdade em Jesus. E isso é importante. Aprendemos o Cristo. A verdade que está em Jesus. E aqui eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e observasse. Se você tem a NVI, eu gostaria que você lesse o versículo 20, que diz o seguinte: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Se você tem a NAA, como é que está esse versículo 20? Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se você pega uma corrigida fiel ou a ARA, fica um pouco diferente. A ARA fala da seguinte forma: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou o Cristo. E por que tem essa diferença de D, ou? O que isso impacta na nossa forma de ler? Por que tem essa diferença da tradução, primeiramente? Porque a forma com que Paulo escreve essa construção no grego, ela não é comum. Ele não usa a construção mais comum para se falar sobre aprender sobre alguém. O que Paulo escreve é literalmente aprender Cristo. E o que isso quer dizer para a gente? Aprender Cristo. Quer dizer que o nosso aprendizado não é apenas sobre informação a respeito de Jesus. Não se trata apenas de conhecer a história de Cristo, seu ensinamento, sua obra, seu ministério, como a gente estudaria qualquer personagem do passado. Aprender a Cristo, aprender Cristo, significa ser formado por Jesus. É um conhecimento pessoal, relacional. Não é apenas o Jesus não é apenas o conteúdo do ensino, não é apenas o que nós aprendemos, mas é o próprio Jesus quem ensina e molda a vida daqueles que são seus discípulos. Ou seja, não aprendemos apenas sobre Jesus, mas nós aprendemos o próprio Jesus. E a gente já vai deixar isso um pouco mais claro, eu sei que é um pouco difícil de entender. Vou dar um exemplo. Eu posso estudar, por exemplo, sobre Machado de Assis, que é um dos grandes inimigos do ensino fundamental e ensino médio. Eu posso estudar sua vida, posso estudar seus escritos, mas eu nunca vou ter um relacionamento com ele. Por quê? Machado de Assis está morto. E é diferente com Cristo. Cristo está vivo. Cristo nos ensina de maneira pessoal. E o que é isso em termos práticos? Isso quer dizer que nós não temos um relacionamento místico ou subjetivo com Jesus. Esse relacionamento, esse ensino pessoal,
acontece pelos meios que o próprio Jesus estabeleceu. E são aqueles meios que a gente já conhece desde pequeno. Quando nós lemos as Escrituras, somos ensinados por Cristo, porque ouvimos a sua voz. Quando oramos, respondemos ao Senhor. Podemos responder em dependência, em submissão ao Senhor. E nós também temos a comunhão quando nós vivemos a vida da igreja. Como eu falei, nos versículos anteriores a essa passagem, Paulo está falando como viver o corpo de Cristo. Isso mostra que a gente não conhece a Jesus de uma forma isolada. Nós somos ensinados por Jesus no convívio com os irmãos, quando nós somos edificados juntos. Quando a igreja ela vive de acordo com a verdade de Jesus, a luz de Cristo brilha através da igreja. E nesse ambiente onde Jesus brilha, os membros da igreja, eles começam a conhecer mais profundamente a Jesus. Mas isso só ocorre quando se ouve a verdade. E agora Paulo fala de uma maneira um pouco provocativa. Versículo 21 diz o seguinte: se é que, de fato, ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Como diz o Augusto Nicodemos, o tio Nico, tem uma grande diferença entre ouvir e ouvir. Vou repetir. Tem uma grande diferença entre ouvir e ouvir. Você pode ouvir e ignorar o que a pessoa disse, mas você também pode ouvir, compreender e ser transformado pelas palavras de Jesus. Paulo sabia que esses cristãos tinham sido evangelizados e ensinados. Afinal, foi o próprio Paulo que evangelizou esses cristãos. Então, quando ele pergunta se é que de fato ouviram falar nele foram instruídos, ele está de uma forma provocativa, mostrando que aqueles que verdadeiramente ouvem são aqueles que aprendem Cristo e têm a sua vida transformada pela verdade que está em Jesus. E essa verdade ela transforma na prática a nossa maneira de viver. E agora nós vamos ver um pouco mais na prática. Quando um cristão ele aprende o Cristo, ele ouve a verdade, no que nós somos transformados de maneira prática? Paulo vai falar para nós. E ele vai usar uma linguagem que nós super conhecemos no nosso dia a dia, que é a linguagem da troca de roupa, na qual nós tiramos a roupa, tomamos um banho e vestimos uma nova roupa. Nós vamos entender o que Paulo está falando sobre essa nova vida em Jesus. Então, um cristão é chamado a não viver como um gentil, a ser ensinado a aprender o Cristo em um relacionamento com Jesus. E ele é chamado a deixar o velho homem. Versículo 22 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, primeiramente, quanto ao antigo modo de viver, o modo de viver dos gentios, que cai em pecado e é insensível, quanto a esse modo de viver, Paulo diz que nós devemos nos despir, devemos tirar a roupa do velho homem. Essa roupa não nos serve mais. Somos salvos. Nossa mente, a nossa forma de pensar é diferente. Mas por que nós devemos tirar a roupa do velho homem? Paulo fala, porque ela se corrompe pelos desejos enganosos. O velho homem, o homem pecador, ele é um profissional em justificar os seus pecados e em corromper a nossa vida. O velho homem é aquele que fala para nós, olha, eu fiz isso porque ele mereceu. Olha, eu fiz isso, mas foi só uma vez. Olha, eu menti, mas foi para o meu bem, ou foi o bem para a minha família. Olha, eu gritei, mas é porque ele tem que aprender. Olha, eu olhei só uma vez. Olha, eu olhei pornografia, mas foi só uma vez.
E a cada desculpa dada, o velho homem nos corrompe e nos afasta do Senhor. Amados, nós somos salvos. Essa roupa não nos veste mais. Se você lembra do batismo, nós simbolizamos que nós nascemos de novo. Então, nós imergimos, o velho homem morre debaixo d'água, vamos dizer assim. Então nós submergimos e mostramos que nós temos uma nova vida com Deus. Mas deixa eu te contar um segredo. O velho homem que morreu ali afogado, o miserável vai voltar e ele quer te puxar para dentro da água de novo. Isso vai acontecer todo dia da sua vida. E todo dia, esse velho homem que se corrompe pelos seus desejos, ele vai tentar te puxar para dentro da água e te afogar. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos abandonar as vestes do velho homem. Meu professor dizia que a gente devia matar o velho homem afogado todo dia. Então toda vez que ele sai das águas, a gente joga ele dentro da água e mata afogado de novo. E essa é uma batalha constante. Toda vez que ele aparece, você fala, não, essa vida não é mais para mim, essa roupa não me veste mais. Não é mais o pecado que governa o meu coração. E assim Paulo passa para a segunda etapa. Então, nós somos chamados a não viver como gentios. Somos chamados a aprender com Cristo. Como? Tirando a roupa do velho homem e renovando o espírito da nossa mente. Assim diz o versículo 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Então, agora que nós deixamos de lado a roupa do velho homem, devemos tomar um banho. Devemos tirar a impureza da nossa mente. Se os pagãos têm uma forma de pensar que estão no escuro, obscurecida, nós cristãos temos a luz do Espírito Santo. E ela brilha na nossa forma de pensar. Nossa mente deve ser lavada pelo Espírito Santo. E o que quer dizer essa expressão Espírito da nossa mente? Isso deu um pouco de trabalho, mas os antigos reformadores, eles dizem que o espírito da nossa mente quer dizer sobre todas as partes, seja a nossa mente, seja a nossa vontade, todas elas devem ser renovadas. Seja a forma como eu penso, seja a forma como eu me inclino, como eu quero as coisas, tudo isso deve ser renovado. Devemos tomar um banho e limpar o velho homem disso. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que nós tomamos esse banho? Quando nós enchemos a nossa mente com o Senhor. Através das Escrituras, através da oração, de práticas devocionais. Nós não nos enchemos apenas desse conhecimento, mas nós devemos ser moldados pela palavra do Senhor. Lembre-se, aquilo que preenche a sua mente é aquilo que governa o seu coração. Por isso, a mudança de vida do cristão não é superficial. A gente não deixa de pecar porque simplesmente as atitudes são erradas. Entenda isso. Mas porque agora, salvos, nós entendemos que elas são contrárias ao caráter do Senhor e elas ferem o nosso próximo. Vou te dar um exemplo. Nós não deixamos de explodir de ira porque simplesmente é errado, mas porque nós entendemos que a justiça é do Senhor, porque nós ferimos os nossos irmãos. Nós não deixamos de pecar porque simplesmente alguém nos disse que é errado. Nós devemos renovar o espírito da nossa mente, encher da palavra do Senhor, para que assim sejamos transformados. Então, o apóstolo está falando que nós tiramos a roupa do velho homem, nós tomamos um banho, e agora precisamos nos vestir. Nós não vamos ficar pelados, vamos nos vestir com a roupa do novo homem. Versículo 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então essa última imagem é de se vestir. Então, com a nossa mente, com o nosso desejo renovados pela palavra do Senhor, as nossas ações são transformadas.
Nós vestimos uma nova natureza que é criada para justiça e retidão. Isso significa que na luta contra essa velha natureza, contra o pecado, nós não permanecemos parados ou apenas resistindo ao pecado. A vida cristã não é somente dizer não ao pecado, mas é aprender a viver uma vida do Senhor, o sim do Senhor. A renovação da nossa mente, ela nos conduz a uma renovação, a uma substituição das nossas práticas. Por isso, aquele que mentia passa a falar a verdade. Aquele que roubava não rouba mais, ele trabalha e reparte. Por isso, o que antes murmurava, ele aprende a cultivar gratidão e alegria no Senhor e a trocar suas palavras de murmuração. E talvez seja aqui que muitas vezes nós erramos como cristãos. Nós rejeitamos o pecado, paramos de pecar e oramos. Mas não substituímos os nossos hábitos. Não trocamos a nossa prática pecaminosa. A gente tenta esvaziar a nossa vida do pecado, mas a gente não enche a nossa vida da justiça do Senhor, então sobram espaços. E o velho homem aproveita esses espaços. E o resultado é inevitável. Nós caímos. Novamente, novamente. Então a verdadeira transformação acontece não só quando a gente abandona o pecado, mas quando a gente aprende em Jesus, que é a fonte da verdade e da justiça, uma forma de viver diferente, uma mente transformada. Não é somente parar de fazer o mal, mas é sim ser de Jesus e passar a praticar justiça. Então eu gostaria de encerrar com um breve resumo e um desafio aos irmãos. Então nós vimos que Efésios nos mostra que, como cristãos, como pessoas transformadas por Jesus, nós somos chamados a todo dia tirar as roupas do velho homem, a negar o pecado, a dizer não ao velho homem. Nós somos chamados a renovar o espírito da nossa mente, a encher a nossa mente da palavra do Senhor, a tomar um banho e a nos revestir com um coração transformado de atitudes de justiça, trocando as nossas práticas pecaminosas, os nossos hábitos, por uma justiça que vem de um coração transformado. Nós somos chamados a essa vida. E eu pergunto a você, como você tem vivido a sua vida cristã? Como você tem visto a sua luta contra o pecado? Somente um coração que aprendeu com Cristo e é transformado pode viver essa vida. Assim, se você reconheceu em você o velho homem, se você sabe que você tem alguma prática pecaminosa que você não consegue largar, eu te desafio a orar, pedir ao Senhor forças, a buscar na palavra do Senhor direcionamento, para que você comece a transformar a sua vida. Mas eu também gostaria de te lembrar e incentivar que, assim como Efésios 4 nos diz que a igreja é feita por muitos membros e um edifica o outro, a nossa igreja também funciona assim. A vida cristã não é sozinha. Então eu desafio a você a ter uma perspectiva de auxiliar, de encorajar os seus irmãos na luta contra o pecado. Como é que você tem lidado com o pecado? Como tem sido a sua vida cristã? E eu gostaria de desafiar vocês a lerem o restante de Efésios 4, onde o apóstolo Paulo é extremamente prático em como isso ocorre. E com certeza o apóstolo Paulo vai mostrar isso muito melhor que eu para vocês. Então leiam, façam um devocional em Efésios 4 essa semana e veja como nós somos chamados a viver, abandonando o pecado, transformando nossa mente e vivendo em justiça. Amém? Então vamos abaixar nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque na Tua palavra o Senhor nos dá direcionamento de como viver de uma maneira que a gente pode mostrar o nosso amor pelo Senhor, que a gente pode ser abençoado por Ti, Pai.
Senhor, nós clamamos a Ti que o Senhor nos ajude a identificar, Pai, o velho homem nas nossas vidas. Senhor, não nos permita ter esse coração duro e insensível ao pecado. Nos ajuda, Senhor, a identificar o velho homem e a deixar as práticas pecaminosas. Senhor, nos ajuda a buscar na Tua palavra, Senhor, direção. Buscar na Tua palavra, Senhor, como lhe agradar, o que fazer, como te amar, Pai. E, Senhor, nos dá forças para viver uma vida de justiça. Nos dá forças, Senhor, para, baseado em Cristo, que é a verdade, vivermos uma vida transformada. Senhor, te clamamos. Nós não queremos viver como gentios. Nos ajuda a viver como verdadeiros cristãos. Amém.